Boa noite, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de oração. Aqui é a nossa casa. Que vocês, aqueles que estão aqui pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos e esperamos vocês participando das atividades da nossa casa sempre. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. É uma parábola que está no Evangelho de Mateus 21, versículos 28 a 32, e é exclusivamente nesse Evangelho. Que algumas parábolas, alguns trechos, aparecem em outros livros, às vezes de Lucas, né? Essa em específico aparece só nela. Essa parábola, ela foi colocada por Jesus. E ela traz, como todas as outras, algum ensinamento, né? Mas para a gente poder entender o que essa parábola quis ensinar, a gente precisa contextualizar aonde é que estava acontecendo, em que momento isso aconteceu, e os personagens dessa parábola. Porque às vezes a gente tem algumas nomenclaturas que naquela época a gente vai ler a Bíblia e às vezes a gente não entende muito bem quem eram essas pessoas, o que elas faziam, como que funcionava aquela situação, né? Então, para a gente compreender bem qual era o contexto e o que acontecia, a gente vai explicar aqui quem era quem, né? Primeira coisa, os fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo de judeus que eram devotos do Torá. O Torá é uma parte da Bíblia que equivale ao nosso Antigo Testamento, da Bíblia cristã, né? Eram religiosos, eram muito rígidos nas tradições, nos mandamentos, e os mandamentos de Moisés naquela época. Então tinha muitas regras, muitas normas, para que as pessoas andassem na linha. E eles eram aqueles fervorosos, religiosos, das tradições, os rituais, eram essas as pessoas chamadas de fariseus, né? Também tinha a figura dos escribas, que eram os doutores da lei, que relacionava com a questão da lei da época. Os publicanos, que eram aqueles que faziam a coleta de impostos, coletores de impostos, né? Os publicanos, eles não eram bem quistos pelas pessoas, porque eles cobravam os impostos. Então eram pessoas que eram, sim, tanto os publicanos quanto as meretrizes, as mulheres, né? Eram pessoas que eram desprezadas na época, na época de Jesus, né? Tem a figura dos saduceus, que eram as pessoas equivalentes aos fariseus, só que eram pessoas mais ricas, que elas eram da elite e tinham uma influência religiosa, política na época, né? Eles eram opostos aos fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma visão mais terra a terra. Então eles não acreditavam num Deus, eles eram muito materialistas, não acreditavam em alma, em espírito, nada disso, né? E que o que acontecia aqui terminava aqui mesmo, né? Então eram os personagens, as pessoas que viviam na época. E tinha a figura dos gentios. A gente também se esbarra nessa figura gentil. Quem eram os gentios? Os gentios eram os não-judeus. Eram aqueles que eram considerados, depois que veio essa nomenclatura, que eram os pagãos. Aqueles que não tinham crença em nada, né? Não adoravam Deus,
seguiam a lei de Moisés. Então na verdade, era a população em geral, mas que não seguiam nada disso, tá? Então, para a gente poder entender como que acontecia. Inclusive, Paulo de Tarso, ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele levou a palavra de Jesus para essas pessoas, que as que mais estavam desgarradas, né, da situação. Então elas não eram envolvidas em nenhuma religião, né? Eles eram populações que eram fora de Israel, os gregos, os romanos e, enfim, os não-judeus, certo? Então, assim, para a gente poder entender como acontecia, para a gente entender o que Jesus coloca nessa parábola, é importante a gente entender quem era quem, né? Na época de Cristo, aconteciam uns debates em praça pública, né? Então, e era muito próximo ali dos templos. Então, as pessoas iam escutar os ensinamentos ali, né? No templo, em torno do templo, as pessoas acompanhavam Jesus e Jesus se inseriu nessa cultura, como as pessoas elas se portavam à época, né? E aí, chegando no ponto lá da passagem da parábola. Antes um pouquinho da parábola, a gente tem a passagem, o que seria uma parábola, né? Então, um outro ponto que a gente tem que deixar claro aqui. A parábola é uma forma de explicar de um jeito bem simples para as pessoas. Quando a gente conta uma fábula para uma criança, que tem bichinhos e que tem uma moral da história e tudo mais, a parábola, ela serve para explicar com exemplos algo que pode estar ali no dia a dia das pessoas, que seja de fácil entendimento e para fazer a gente pensar. Porque Jesus, ele era um educador, ele era uma pessoa que explicava e tudo que saía da sua boca era um ensinamento, nada foi em vão, nada que ele falou, não tinha nada que não servisse para algo naquele momento ou para depois. Então ele ensinava por exemplos, ou às vezes ele fazia respondia com uma pergunta, com uma outra pergunta, para as pessoas refletirem, da mesma forma que um professor faz, para a gente poder não dar uma resposta pronta, né? Então, para chegar na passagem, acontece uma passagem na qual Mateus escreve o templo. E como que era esse templo? A passagem de Mateus 21, 12 a 17, existia ali antes o átrio dos gentios. O que acontecia ali? Existia o templo, onde as pessoas faziam a oração. Do lado mais externo do templo tinha o átrio dos gentios, onde acontecia, onde as pessoas, os gentios, ficavam, que eram aquelas pessoas que não tinham muito a religião. Aí, mais interno ali do templo, era o lugar dos sacerdotes. E mais no centro do templo era o lugar do sumo sacerdote, que era um lugar puro. Você podia só entrar se a pessoa era muito pura, né? Então já havia uma segregação, né? Das pessoas que ficavam do lado de fora era um pessoal. Ali os sacerdotes eram outro. E mais assim, então, no templo não tinha da mesma forma que nós estamos todos aqui juntos, né? E com nenhuma diferença, né? E aí, nessa passagem acontece de serem colocadas tendas de vendas, de comércio, justamente naquela parte onde os gentios estariam,
né? E aí já é difícil de aproximação. Aí já eram colocado comércio para vender, a dificuldade de entrada dessas pessoas para a oração era maior ainda. Então aparece Jesus nessa parte e colocando todo mundo que estava ali de tenda, de venda, criticando o comércio com as coisas de oração e falando que a casa, minha casa, será chamada de casa de oração e serve para todos, sem diferença, se é gentil, se é sacerdote, se é sumo sacerdote, não queria essa divisão. Então ele já chegou colocando isso para não ter esse tipo de divisão, que todo mundo deveria ter entrar da mesma maneira. Em seguida, lá em Mateus, vem o trecho que fala da figueira, que a figueira era a figueira que representa o povo de Israel. E aí o que acontece? Ele fala sobre a figueira, que a figueira não dá frutos e que a partir daí ele fala que existe a questão da figueira, ela pode ser muito florosa, muito bonita, muito pomposa do lado de fora, mas o que adianta ela ser bonita e não dar frutos? E aí Jesus amaldiçoa a figueira. Mas isso é algo para ensinar, né? Por quê? Porque ali o povo de Israel, que tinha todo esse conhecimento aí de Moisés, dos ensinamentos e tudo mais. E aí eles não passavam as informações, o conhecimento para as outras pessoas, que eram os gentios, as pessoas, porque eles eram como se fossem pessoas que não faziam parte da situação. Então, na sequência, acontece isso. Logo em seguida, aparece um outro trecho, um questionamento dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, que naquela época era as pessoas mais velhas que tinham sabedoria, que eram respeitadas. Então, o sumo sacerdote e os anciãos, eles eram o que era de um nível mais alto, né? E questionaram Jesus. E aí o que eles colocaram? Com que autoridade fazes essas coisas? Ele responde: essas coisas o quê? Porque teve aquela situação tanto da figueira quanto das tendas, né? Anteriormente. Aí o que ele fala? Ele responde com outra questão. Jesus coloca da seguinte forma: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Se eles respondessem do céu, aí por que eles não acreditaram em João? Porque João Batista, ele também foi questionado, né? Antes. E aí, nessa parte, o que o Jesus colocou? Se é do céu, ele pode falar que é do céu. Se eles respondessem dos homens, ficariam com medo do povo, pois todos viam João como um profeta. Então, eles responderam: não sabemos. Então Jesus respondeu: pois eu também os digo com que autoridade faço, também não vou dizer, né? Com que autoridade faço essas coisas. Então, o que aconteceu? A partir dessa passagem, né? Aí entra na sequência a parábola que a gente vai estar discutindo na nossa palestra de hoje, para a gente poder, como que chegou nessa parábola, né? Então, a partir dessa sequência, eu vou ler um trecho
da parábola para a gente poder entender. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao filho e disse a mesma coisa ao outro filho. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou, né? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, João Batista, caminhando na justiça e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, o que quer dizer? Qual é o ensinamento que Jesus trouxe nesse sentido? Primeiro, são 2 filhos. Um filho fala que não vai, só que vai trabalhar na vinha. O outro diz que vai, eu vou sim, mas chega na hora de ir, não vai. Ou seja, é aquela pessoa que fala, que faz, que isso, que aquilo, só que na hora de fazer o trabalho, não faz. E aquela outra pessoa que fala assim: ah, não vou, mas aí de algum momento se arrepende, vê que aquela a minha forma de ver não tá certa, eu vou trabalhar na vinha. E o que é essa vinha, né? O que é o pai nessa mensagem? O pai é Deus. A vinha é o nosso trabalho, o trabalho que Deus nos deu aqui, né? Mas tem filhos, né, que estão de um lado e tem filhos que estão em outro. E aí ele coloca, né? Qual que é o ensinamento então? Que é preciso passar da palavra para ação. Não, é o que um dos filhos fez, né? Então assim, ele mesmo inicialmente não querendo, se arrependeu, pensou bem e foi. Agora o outro ficou só na palavra. Ah, eu vou, eu sei, eu entendo, mas não foi, né? É um convite à mudança. Mudar o seu coração e a sua vida e não ficar preso nas crenças e práticas, como era o caso dos fariseus. Lembra do início da palestra? Os fariseus eram os religiosos que faziam, sabiam tudo das leis de Moisés e tal, mas na hora de fazer não fazia não, né? Então isso era um outro ponto. Ter a disposição de tomar um novo caminho e que nunca é tarde para a gente assumir o nosso trabalho na vinha, o trabalho que a gente veio aqui na terra fazer, né? O arrependimento e a mudança de atitude é importantíssimo, porque assim, somente arrepender não é o suficiente. O arrependimento é o primeiro. Depois a gente tem que mudar a atitude, que é daquele filho que se arrependeu de falar que não queria ir, né, na vinha, mas depois foi. Aí ele foi. Aí no Consolador, que é esse livro aqui, do Emmanuel com Chico, a gente tem
uma questão, que é a número 362, que fala sobre essa questão do dever. Porque o dever é trabalhar na vinha, né, do Senhor. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? Resposta: não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como um roteiro de sua vida. Que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar a iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, ao cumprimento de suas obrigações. Um outro ponto que a gente também tem que estar sempre olhando: será que a gente fica olhando o que o nosso irmão está fazendo ou deixando de fazer, e ao invés da gente mesmo pensar, será que eu estou fazendo? Né? Então, aqui Emmanuel coloca que a gente precisa buscar a iluminação. E como que a gente busca essa iluminação? Pelo trabalho, pelo dever. Mas como que a gente sabe qual que é o nosso dever, né? Aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. A gente tem o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para os outros. Então a gente vem com algo a fazer aqui, né? Então a gente não pode falar assim, porque o outro não fez, eu não vou fazer, ou porque eu vou esperar o fulano fazer, o meu colega fazer para eu poder fazer também. A gente tem que fazer, né? Não adianta ficar vendo que o outro está fazendo e deixando de fazer. A gente tem que fazer. Não é idêntico para todos, ou seja, o dever não é idêntico para todos. Varia segundo nossa condição e o nosso saber, que é a maneira como a gente encarna, né? E como, o que a gente se propôs a fazer nessa existência, né? Então, a sua prática nos leva ao aperfeiçoamento. Então, assim, falar que é fácil pra gente não é fácil. A gente tem que ter persistência para tentar se manter. Mas a prática, tentar fazer o melhor todos os dias, tentar... a prática leva ao aperfeiçoamento desse bem que a gente faz, para engrandecer e para nos depurar, porque é isso que a gente vem fazer aqui, na Terra. No Livro dos Espíritos, questão 559, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Então, assim, a gente fala de dever, de trabalho na vinha, mas e esses espíritos inferiores, imperfeitos? Que pode ser a gente, né? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, todo mundo contribui para a construção da vinha. O que é a vinha, né? É algo que a gente precisa estar cada um fazendo a sua parte. A gente pode achar, por exemplo, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei, mas eu sei muito. Você sabe algo que pode contribuir para as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão à sua volta, os seus vizinhos, as pessoas que convivem com você. Sempre tem algo que você sabe que você pode contribuir. Às vezes a gente não tem consciência disso, mas é importante a gente saber que a gente tem esse dever e que a gente precisa contribuir, né?
Aí nós temos um trecho do livro Nosso Lar, capítulo 12, que André Luiz coloca da seguinte forma: quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Promete cumprir. Lembra do filho, daquele que falou que ia fazer, né? E que no final não foi. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Ou seja, muitas vezes a gente se perde da nossa meta, do nosso foco, por que a gente veio, né? Que era o trabalho na vinha, a gente vai acabar trabalhando para nós mesmos, fruto do egoísmo, e a gente acaba que gasta todo esse tempo aqui na Terra, nessa existência, e acaba que não cumpre o que a gente prometeu lá na frente, né? Então, é algo que André Luiz chama atenção e a gente lembra desse filho, né? Que falava que ia fazer, mas chegava na hora e não fazia. O que nós temos feito do conhecimento espiritual que nós temos? Nós espíritas, as palestras, o evangelho no lar que a gente faz, os estudos que a gente participa, o nosso dia a dia. Será que a gente está colocando em ação o trabalho, ou se a gente só está falando que vai fazer e na hora do vamos ver a gente não faz, né? Então é um outro ponto. Buscamos a transformação por meio do serviço, do servir, do trabalho, né? Do trabalho na vinha, né? Qual dos dois filhos nós nos identificamos? A gente já parou para refletir sobre isso? Aquele que promete e não vai? Ou que sabe tudo que tem que fazer e não vai? Ou aquele que mesmo aí uma hora arrepende, não, agora eu vou. Atendemos o chamado do Criador para o trabalho na vinha? E isso não é somente no sentido religioso, é no sentido da vida, do dia a dia nosso, né? A vinha de Jesus é onde estivermos, aonde nós fomos colocados, né? Na nossa profissão, na nossa família, no nosso lar, no trabalho, aqui, né? No espiritismo, ou em qualquer outra vertente que a gente esteja. A gente se identifica mais com um filho ou com o outro, né? Não adianta aceitar tudo isso e ficar estacionado no serviço, né? A gente precisa distribuir as luzes, né? As luzes do conhecimento e compartilhar o que a gente tem. Ah, mas é muito pouco. Nunca é pouco, né? Cada um tem a sua forma de contribuir, né? Possamos dizer-nos ao final de cada dia. Eu peguei um trecho para a gente concluir aqui, né? Que é um livro do Leon Denis, que chama Depois da Morte, capítulo 13. Tem o seguinte ponto, podemos finalizar com ele. Possamos dizer-nos ao final de cada dia: fiz algo útil? Tive algum sucesso sobre mim mesmo? Socorri, consolei, esclareci, trabalhei para tornar-me melhor e os meus irmãos que estão em contato comigo? Cumpri com o meu dever? Então, muitas vezes a gente pode até usar isso
como um exemplo de oração no final do dia, né? Quando a gente vai antes de dormir, a gente faz a oração, conversa com Jesus, conversa com Deus e pergunta, né? E se pergunta e vê o que eu fiz, me lembrando do dia inteiro, e o que eu fiz de útil, o que eu fiz para me melhorar as relações entre as pessoas que estão em minha volta. Será que eu contribuí, né, com algum? E outro ponto importante que a gente precisa entender é: a pessoa precisa estar preparada para essa transformação. Não adianta a gente forçar seu filho de um jeito, forçar seu filho do outro jeito, né? Dentro dessa parábola dos dois filhos, a gente tem o tempo para isso, né? Por isso aqui, outro ponto que Jesus coloca, a questão em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Ali são pessoas que naquela época estavam arrependidos, estavam seguindo Jesus, né? Então assim, vos precedem porque eles estão à frente, porque elas são como o filho que primeiro falou que não ia, fazia tudo coisa errada, e depois no momento encontraram o que era verdade, o que era bom, e chegaram a querer a salvação, mas precisa querer para seguir Jesus, né? Então a gente precisa estar pensando, eu tô disposta, nós estamos dispostos a seguir daqui para frente Jesus? Não importa, já foi, que fez, nós somos imperfeitos, a gente tem que pensar que nós somos imperfeitos, e todo momento é momento de mudança, momento de melhorar. Então essa parábola, ela é curta, mas ela ensina tanto, né? Ela ensina tanto pra gente e mostra que a gente é imperfeito, mas Deus é misericordioso, porque Ele aceita para o trabalho, seja o momento que for, que a gente esteja sempre disposto a seguir esse exemplo, um exemplo maior, né, de quem veio na Terra, que é Jesus, né? Então, pessoal, a gente finaliza a palestra de hoje, para a gente fazer a nossa oração final, agradecendo